eu gosto muito do Rui. O Rui é uma das minhas maiores referências no mercado angolano. Ele é alguém que eu tenho como mentor, porque sempre que preciso posso recorrer e sou muito grato por isso. E obrigado por, em teu nome e em nome da BFA Gestão de Ativos, estás aqui conosco. Obrigado. Ui, ficamos de pé, ficamos... Essas coisas são sempre muito estranhas para mim. Eu vou preferir... Tentar? Não, podemos ficar de pé. Ok, então o Rui vai obviamente apresentar aqui uma coisa muito interessante, que eu estou muito interessado e obviamente vocês também. Brainer, é contigo. Rui, apresenta. Mas não vou ficar sozinho, aqui, não é? por favor. Não vais ficar sozinho, eu estou aqui. Bom, eu quando falei com o Euclides sobre essa apresentação, ainda ontem estivemos a falar um bocadinho, né? Disse Euclides, eu não posso ficar sozinho no meio de milhentas pessoas. E então pedi-lhe que ele me acompanhasse nesse processo e peço-vos... Eles querem que a gente sente. Temos de tentar? Ok, tá bem. Eu queria ficar em pé, né? Mas pronto. Quem mata não sou eu. Então eu pedi ao Euclides que fosse mais uma conversa íntima, mais do que uma apresentação, porque depois daquilo que ele fez, eu tenho medo até de vir aqui apresentar. Bom, antes, enquanto aguardamos aí um bocadinho o PowerPoint, a apresentação... Na verdade é bem uma apresentação, são apenas uma tabela com alguns números. O Euclides fez aqui uma explanação muito, que eu diria, simplificada, e é verdade. E ainda bem, porque de facto tu apresentaste o que é crucial, que é o potencial da Angola. E eu vi muito muito próximo do que estavas a dizer sobre nós angolanos não acreditamos muitas vezes naquilo que é o nosso próprio potencial. E obviamente é muito difícil se nós próprios não acreditamos naquilo que é nosso, quer dizer, ninguém mais vai acreditar em nós, não é? E acho muito engraçado como é que várias vezes nós vamos pedir dinheiro lá fora, mas nós próprios não colocamos dinheiro cá dentro. E portanto isso sem dúvida é um problema. O Euclides também apresentou aqui muitos números interessantes e que sem dúvida dá aqui um lado positivo. Mas permitam-me também apresentar uma outra parte da moeda que, bom, eu muitas vezes, e principalmente a partir do ano passado, tomamos uma decisão nas BFA Gestão de Ativos, diria, na verdade não foi o ano passado, mas tinha 4 anos atrás, que iríamos começar a olhar também para a região. Porque Angola não compete com a Europa, Angola não compete com o Reino Unido, não compete com a América. Nós, na verdade, dependemos destas regiões. Angola compete com Ghana, compete com Nigéria, compete com Namíbia, compete com África. E se está a competir com o resto do continente, nós temos que tentar perceber aonde é que nós, como humanos, nos posicionamos relativamente a estes outros africanos. E então começamos a andar um bocadinho. Já tivemos no Egito, vamos estar aproximando a Nigéria, já tivemos obviamente na África do Sul, tivemos no... agora passa-me o nome, mas é porque é um país tão pequeno onde a gente teve. Mas pronto, nós, a verdade é que temos estado a andar por aí para tentar perceber um bocadinho qual é o contexto, principalmente a nível de investimentos. E os números que vocês podem ver, vocês conseguem perceber logo que tem um montão de países acima do nosso e depois vem Angola, né? Certo. O que acontece é que quando nós falamos com alguns dos investidores, aqueles lá do Reino Unido, dos Estados Unidos, por aí afora, sim, a pergunta que eu faço sempre a estas pessoas é: porquê é que tu colocas dinheiro no Quênia? Porquê é que tu colocas dinheiro no Malawi? Agora estou-me a recordar o país, Malawi. Porquê é que tu colocas dinheiro no Ghana e por aí fora? E a resposta é sempre a mesma. Primeiro é, bom, vocês, que a gente sabe é que vocês são ricos. Então, começa logo por aí. No, you guys are rich, you don't need our money. Okay. E o segundo ponto, falam sempre sobre a corrupção e que os dólares não saem. Só que eu tenho sempre uma resposta a dar, também sou miúdo, então obviamente sou um bocadinho atrevido e vou sempre dar a mesma resposta, que é, mas espera aí, corrupção e dificuldade de extrair os dólares para fora do país, isso é um problema que não é só de angolanos, é um problema que tu encontras até mesmo às vezes na África do Sul.
Portanto, há aí alguma coisa que vai muito além do aquilo que eu vou ouvindo. E também algumas vezes vão falando sobre a depreciação da moeda, o vosso Kwanzaa é doido. Sim. Isso tudo que eles entendem melhor do que nós estamos aqui, né? Claro, mas essa conversa, que eu digo que é uma conversa, porque também encontras esse problema em todo sítio, como Nigéria. Certo. Então, como é que se explica? E é um ponto de interrogação meu e que também estou a levar para a equipa e que hoje é uma missão nossa também da BFA Gestão de Ativos. Como é que se explica que estes países que têm problemas similares ao nosso, mas conseguem, exatamente como nós olhamos aí para cima, captar investimento? E nessa busca, nós vamos conseguindo perceber aqui algumas coisas. E uma delas é que os investidores internacionais, tal como nós angolanos, assim eu falo com o Odair que está aí, que é da Bodiva, se alguma coisa acontece, eu ligo para o Odair e vou falar com ele. Vou dizer, olha, já ouviste não sei o quê? E então os investidores internacionais, o mundo não é assim tão grande. Ele é grande, mas todo mundo se conhece. Certo. Então, basta acontecer alguma coisa, eles também ligam um para o outro. E perguntam sempre, o que é que está a acontecer naquele país? Aqui estou-me a referir a Angola. E o que acaba por acontecer é que todos eles leem exatamente os mesmos relatórios. Os mesmos documentos. E vou-vos garantir, não leem os documentos que são produzidos por nós. Eles não leem o nosso OGE. Boa. Essa é que é a verdade. É mais uma vez isso, dizemos que estamos a dar a narrativa do nosso próprio país a pessoas que não são daqui. E isto é obviamente um problema porque quem controla a narrativa controla o negócio. É verdade. E esse é o problema da narrativa. É que nós próprios angolanos fazemos nós um bom serviço. Não fazemos um bom serviço a nós próprios. Porque deixamos a narrativa passar e não passamos, nós não controlamos isso. E há obviamente maneiras de o fazer. Mas a verdade é que este quadro que vocês estão aqui a olhar, eu vos garanto que o maior banco do mundo, JP Morgan Chase, também olhou para esses números. E vou dizer-vos porquê. Porque os primeiros países que estão ali em cima, África do Sul, Quênia, Costa de Marfim, Nigéria, Gana, são exatamente os mesmos países que o presidente deste maior banco, pela primeira vez em 2024, ou na história daquele banco, ele decidiu mandar o seu presidente para a África e adivinhem para que país é que ele foi. Estes mesmos de cima? Estes mesmos que estão aí em cima. Ok? Entretanto, naquela mesma semana, teve cá a equipa dele, em Angola. E houve até fotografias, estiveram com som na Angola. Mas nós conseguimos, como é aquela história antiga, eu mandei a minha malta, não fui eu próprio. E isso tem o cão e o dono do cão, né? Pronto, isso é um sinal muito forte para o Jamie Dimon, que é o presidente do JP Morgan Chase. E para vocês terem uma ideia da dimensão daquele banco, ele pode comprar no nosso país 3, 4, 5 vezes mais tranquilamente, numa só sentada. Uau. Okay? Estou a dizer em termos do PIB. Okay? Muitas vezes o nosso PIB é uma carteira de investimento que se calhar uma equipa de 5 pessoas naquele banco está a gerir. E para ele sair lá dos Estados Unidos e vir necessariamente sentar com investidores, sentar com empreendedores nestes países que estão aí, é porque alguma coisa está a acontecer. E então não pode ser coincidência que são estes mesmos países e estes são os dados. E até vocês podem ver, isso está em inglês. Portanto, isso é um relatório que a gente foi lendo e tentamos buscar em vários sítios. E é exatamente para estes três, se vocês olharem lá para cima, os três grandes pontos... Entendes que nós não estamos a perceber nada disso, né? Vou já dizer. Porque ele vai ficar, não, vocês olhem lá para cima... É verdade. Existem 3 grandes pontos que os investidores e qualquer grande empreendedor americano, britânico, que for, está a olhar. Riscos macro, que tu acabaste de falar um bocadinho. Falaste da inflação, falaste do o preço do Kwanzaa, falaste do PIB. Isso são os riscos macro. O nosso crédito... Não é? O segundo ponto é infraestrutura. Mas infraestrutura não é só que ali está a chamar core infrastructure, porque é isso. Infraestrutura em 3 dimensões. Capital humano, portanto, consigo ou não encontrar pessoas capacitadas. Falaste sobre isso também. Consigo ou não encontrar uma logística dentro daquele país que é organizada. E logística estamos a falar num todo. Ou seja, a partir do momento que eu produzo bananas, será que eu consigo tirar a banana de um sítio, do campo, até a quem está a vender? Portanto, até a cidade. Isso é logística.
e depois, obviamente, acesso à eletricidade. Ou seja, quem tem luz. Yeah. E nós olhamos para os nossos números, aí diz que 49% da população angolana de facto tem acesso à luz. Não é? Yeah. E depois diz logística 2.1. 2.1 é abaixo de qualquer outro país que está lá em cima. Sim. Depois diz capital humano é um dos piores na região. Como é que... Isto é obviamente uma preocupação para quem vem investir, né? Nós queremos logística, queremos estradas, queremos um processo fluido a todos os níveis. Mas como é que se melhora o capital humano se o investimento que é trazido para aqui vem direto para algo que pode rentabilizar mais como infraestrutura e as empresas não têm a mesma perspectiva da alocação de recursos para o treinamento do capital humano? Porque se nós continuarmos a olhar para o capital humano como este tipo de problema e continuamos a não investir em capital humano, nós nunca vamos sair daí, principalmente porque isso parece das coisas mais importantes. Como é que se responsabiliza socialmente esse processo? Vocês, BFA, GAs, têm um processo social de integração, de formação e tudo mais, mas por que é que isso não se faz a nível mais macro para melhorar esse indicador? Porque eu acho que é a única forma de melhorar esse indicador, senão não saímos daqui, Rui. Não, pois o problema é esse. O problema é que se eu sair daqui e disser não, isso é um problema do Estado, as escolas não são boas, então por causa disso eu não consigo ter bons profissionais, eu estou a tirar a responsabilidade, a minha responsabilidade como cidadão, e eu fiz questão de filmar quando te ouvi a dizer isso, que é um processo de responsabilização de todo angolano. Yeah. Portanto, cada um de nós que está aqui tem poder ou de empregar alguém, seja as pessoas que trabalham doméstica, os nossos domésticos em casa. Portanto, não podemos dizer que nós não temos a capacidade de ajudar a educar estas pessoas. Yeah. Temos. Nós podemos, se percebemos que aquela pessoa que está a trabalhar para nós em casa, seja porque é a nossa lavadeira ou é a nossa engomadeira, e se nós percebemos, não, essa pessoa precisa de ter aqui algum nível de educação, tu consegues pagar, não é? Então, aí vamos para uma situação que é mais do que a gente estava a falar. O problema macro começa numa situação micro. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, para quem trabalha connosco, e nós dissemos que temos que pagar 40 mil kwanzas, por exemplo, 30 mil kwanzas, e nós não treinamos essa pessoa para que ela ganhe mais, estes números vão continuar iguais, a nossa infraestrutura vai continuar igual, porque nós não vamos conseguir trazer dinheiro cá dentro. Então, quando nós olhamos para a responsabilização e nós perguntamos de quem é a culpa, eu acho que tem muito a ver também com a nossa própria forma de pensar no processo, porque estes números dizem muito mais sobre nós do que sobre qualquer outra coisa. Sem dúvida. E, obviamente, isso depois se escala, se quiserem, né? Quer dizer, quando vai-se para as BFA, gestão de ativos, né? Ou uma outra empresa, obviamente nós temos uma responsabilidade para os nossos colaboradores de capacitá-los. E muitas vezes também passa por dar oportunidades às nossas pessoas. Portanto, e aqui eu vou falar como um privilegiado, eu sou formado em 2 das maiores universidades do mundo. Obviamente eu sou um privilegiado, né? Mas eu tenho uma responsabilidade. Se eu tive esse privilégio, por que é que os meus colegas também não podem ter esse privilégio? E eu tenho aqui uma minha colega que está a olhar agora para mim. É engraçado, quando nós começamos a pensar há uns anos atrás sobre a capacitação, nós até chamamos, é o nosso programa de capacitação dos nossos colaboradores. Nós nos perguntamos, mas aonde é que vamos mandar as nossas pessoas? Como é que vamos formá-las? Como é que vamos prepará-las? E o primeiro sítio que a gente pensou, acho que se calhar vamos mandar para Portugal. E eu disse logo, Portugal, não, 0. Por quê? Porque nada contra o país. Ok. O tema é qual é a nossa referência. Certo. E aqui vou falar só como eu, Rui. A minha referência tem que ser sempre aquela entidade, aquela pessoa que está 10, 20 vezes à frente de mim. Certo. Eu não posso ter como referência uma entidade que também depende de mim. Porque nós provavelmente vamos enfrentar desafios muito próximos. Sim. Então, e por outro lado, eu também tenho que perceber qual é o contexto. Aonde é que eu quero chegar? Se eu souber o meu Ikigai, Sim. adorei aquele. É nice. Eu obviamente sei aonde é que eu quero chegar. Ok. E se eu quero chegar mais lá para frente, se eu quero chegar aos Estados Unidos, como é que eu tenho qual é a minha referência? A minha referência tem que ser aquilo. Certo. Não, obviamente eu tenho que perceber o meu contexto. Por isso é que eu disse, a minha concorrência está aqui.
Mas eu te garanto e vos garanto que qualquer um desses países tem também como referência estas grandes economias. Certo. Portanto, nós decidimos logo à partida que tínhamos que primeiro dar inglês a todos. Ok. A todos. Isso não ficou porque não, vamos só dar inglês à administração, ou fica só aquele colega que é diretor. Não, todo mundo tem que ter inglês. Porque o inglês é a base, é a língua base Do negócio, né? do negócio. Vocês, enquanto BFAGA, vocês são uma gestora de ativos, certo? Vocês têm fundos de investimento. E vocês têm um fundo de investimento de capital de risco, que é uma coisa mais ou menos nova no mercado. E parece que a conversa há que existe uma certa dificuldade de investir no mercado por causa de algumas situações, mas eu quero que tu fales aqui pontualmente. Qual é o vosso plano de investimento para o mercado local? Porque obviamente nós queremos dinheiro de fora, mas e o dinheiro que está aqui, por exemplo? Onde é que vocês estão a investir atualmente? Quais são as empresas, as startups que têm acesso a esse capital? E como é que as pessoas chegam a vocês? Porque obviamente aqui tem várias pessoas com projetos, vários empreendedores que querem ter acesso a dinheiro. E vocês têm acesso a dinheiro. Quanto é que tu estás a gerir agora? Aproximadamente 500 milhões de dólares. Ok. Mais ou menos. Então o Rui tem 500 milhões de dólares só. Esqueçam os bancos, vão ao Rui. Mas olhando para esse processo, como é que vocês alocam este dinheiro e como é que vocês investem hoje enquanto BFAGA? Pronto. Então, há duas perspectivas aqui. Nós, desde o primeiro momento, decidimos que tínhamos que ser muito focados num setor ou num segmento que é renda fixa. Portanto, definimos, obviamente, começar a investir nos títulos de dívida pública, porque isso era a coisa mais rápida que nós conseguíamos encontrar como ativos. Acontece que, eu falei há pouco tempo, de há 4 anos atrás. Sim. 4 anos atrás tivemos um tema existencial de que vamos continuar a investir nisso ou vamos acreditar no país muito mais para além de ajudar o tesouro angolano. Sim. Então, nesta mesma ótica, foi aí que decidimos criar o fundo Kimbo. Ok. E o objetivo do fundo Kimbo é responder à pergunta que tu fizeste, que é porquê não? Porquê que eu não financio? Porquê que eu não invisto nestas pessoas? É muito difícil, as empresas não estão organizadas. Tem bué de desculpas. Sim. A pergunta é, já tentamos? Ok. Seriamente. O setor privado já tentou, e aqui não estou a falar da banca, porque eu várias vezes, se vocês ouvirem outras coisas que eu já falei, um bocadinho fora do comum, mas eu várias vezes já defendi que a banca tem uma perspectiva muito própria. E nós temos que entender essa perspectiva. Mas existem os tais investimentos alternativos, existem o fundo Kimbo, que é efetivamente um veículo de investir diretamente nas empresas dos empreendedores jovens. Mas estamos a investir já? Não, e vou já explicar. Ok, temos que entender isso. Portanto, nós tivemos 4 anos a estruturar o produto, 4 anos à procura de dinheiro, porque nós também temos que procurar dinheiro. Ok, vocês têm que encontrar investidores que queiram colocar o seu dinheiro para este capital de risco. Tem que acreditar, que nós conseguimos encontrar negócios que façam dinheiro. Ok. Ou seja, nós temos que encontrar pessoas que acreditem em nós, que nós temos a capacidade de encontrar pessoas que vão financiar. Então, negócio fechado, eu fico com todo o fundo. Não, e nesse processo tem sido uma caminhada extraordinária. Nós vamos começar a investir, a partir de janeiro temos dinheiro disponível para começar a investir. Quantos milhões de dólares? Começamos, o fundo terá um capital de 20 milhões de dólares total. Mas para já... Salva de palmas, pessoal. 20 milhões de dólares para startups. Eu acho que se calhar é o único sítio que a gente encontra com clareza 20 milhões de dólares. E como é que vocês querem alocar os 20 milhões? Capital mínimo de investimento são 100 mil dólares, equivalente. Capital máximo é 1,5 milhão de dólares. Ok. Nós queremos 3 setores-chave. Ok. Tomem nota, por favor. É melhor. Setor do agronegócio, mas isso não é na produção, porque nós não temos muita bufunfa para pôr na produção. Transformação? Tem que ser na transformação, na logística, tudo que é o que nós chamamos de downstream. Ok. Setor financeiro, e aqui obviamente não bancário, porque mais uma vez não temos bolso para isso, não vamos investir em bancos. E o terceiro setor é a mobilidade. Ok. Portanto, tudo o que tiver em volta disso, nós queremos olhar, queremos falar.
A outra coisa mais importante, se calhar, tem a ver com alguns dos critérios sobre isso, não é? Sim. A empresa que só vamos investir em empresas, obviamente, tem que ter no mínimo 3 anos. Portanto, certo. tem que ser uma empresa que já gera aqui algum tipo de cash flow. Atenção, que não tem que gerar cash flow positivo. Ok. Não é isso que a gente espera. Também não estamos à espera que as vossas contas estejam organizadas. Não é esse o ponto. Porque o grande objetivo deste fundo não é só de capitalizar, não é só passar um cheque. Boa. Nós queremos ajudar essas empresas a crescer, a organizarem-se, para que depois efetivamente consigam ter as contas organizadas, para depois possamos bater a porta aqui a Bodiva e dizer, olha, temos aqui uma empresa porreiraça para vocês e está pronta para ir para fazer o IPO, e assim cada um de nós também pode investir depois nesta empresa. E obviamente queremos ter no mínimo, tem que ter na sua gestão mulheres. Faz parte. Verdade. Boa. Tem que ter. E isso não é só conversa. Se a gestão não tiver, no mínimo, uma mulher, não passa. Então, só Nem para olhamos sequer. Só para contextualizar, agora que estamos no final, 20 milhões de dólares, setores do agro, mas na área de transformação, setores financeiros, vocês as fintechs, os métodos de pagamento e tudo isto. tudo isso. E depois o setor de mobilidade. mobilidade. Então, mobilidade ali no processo, 20 milhões de dólares e mulheres na gestão. Na gestão. Começa já a empregar mulheres, quem não está a empregar mulheres, Pronto, senão não há né? dinheiro. Senão não há há massa. dinheiro. Não há dinheiro. Não, senão não há massa. Minha diretora financeira mesmo já é mulher, então estamos com todos os critérios. Todos os critérios mesmo. Yeah. Muito obrigado, Rui. Também não te chamei aqui sem segundas intenções, né? Já estávamos aqui organizados. Rui, agora que nós estamos no final, tu disseste janeiro, certo? Sim. Então, a partir de janeiro, como é que é a abordagem? Porque muitas das empresas, por desconhecerem esse processo e por ser novo, isto agora para terminar, não sabem qual é a abordagem a ter com a gestora e o que é que devem reunir para estarem preparados para esta oportunidade. Como é que elas fazem isto? Então nós vamos tentar fazer de várias maneiras, porque hoje em dia nós temos que utilizar os diferentes canais. Sim. E um dos canais, por acaso, é aqui... Qual é? Fala alto, desculpa. O dinheiro limpo, sem dúvida. Porque... Quer dizer, nós, nem é privilégio, isso é o ajudar o país, você fica já lá dentro, aproveita umas palitas. Não, Obrigado. porque dificilmente, obviamente, imaginem que se eu sentar aqui e esperar que cada um de vocês venha ter comigo, eu não vou chegar lá, não é? Sim, Portanto, nós temos que ter diferentes formas de conseguir buscar e fazer o crivo de cada empresa. Portanto, vamos utilizar algumas plataformas que já existem e que estão capacitadas e conhecem algumas dessas empresas. Nós criamos um acordo também com a INAPEM, portanto, a INAPEM também conhece algumas dessas empresas e também nos tem ajudado a limar aqui um bocadinho as arestas. Agora, há uma nota muito importante que eu gostava de deixar, é que este fundo não vai apenas financiar da forma tradicional que a gente conhece, ou seja, eu não sou um banco. Certo. Portanto, não esperem que eu vos receba e faça análise de créditos, XPTO, e que depois não é bem assim. Portanto, nós obviamente temos 3 instrumentos disponíveis, sim, um deles é crédito, vamos sim financiar por via de crédito, onde eu posso dar crédito a uma empresa por X tempo, mas até mesmo os critérios de crédito são diferentes e isso depois com calma também podemos partilhar. Mas mais importante que isso é que estas empresas têm que estar disponíveis a abrir o seu capital. Ok. Porque o que queremos, mais do que crédito, queremos até entrar como investidores. Portanto, nós vamos entrar como acionistas nestas empresas. Boa. Somos acionistas tal como estes empreendedores. Okay? Então, literalmente a correr o risco. Portanto, é a correr o risco convosco. Boa. Portanto, esse aqui é o objetivo. E obviamente isso vai requerer aqui alguma disciplina dos empreendedores, porque também conhecemos os jovens, às vezes, eu também sou jovem, tenho muita força de vontade, mas não faz as coisas como deve ser e é para isso que nós queremos ser. Nós queremos ser o adulto na mesa, dizer, está aqui o dinheiro sim, mas tens aqui coisas que tens de fazer. Portanto, Perfeito. Obrigado, Rui. Uma salva de palmas para o Rui Oliveira. E foi um prazer enorme.